Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações e as nossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos em orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe e me ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luzes da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba. Que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, e concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, que todos que estão acompanhando a Rede Imaculada neste programa Ao Pátria Amada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou Breno Paradello e estou aqui conduzindo os programas todos os sábados às 10 horas da manhã. E, como sempre, falando um pouquinho sobre aquilo que é o programa, a gente sempre está trazendo aqui no programa Pátria Amada uma espécie de formação, uma espécie de catequese, se assim pudéssemos dizer, acerca daquilo que é a concepção católica sobre a política. Ou seja, quais são as obrigações nossas enquanto leigos católicos, porque eu já expliquei várias vezes, até exaustivamente, embora nunca seja demais explicar que a obrigação acerca daquilo que são as coisas da política, da natureza política, da organização do Estado, da administração da sociedade, é uma competência do leigo, não é uma competência do clero católico, assim estipulado pela própria Igreja. E é muito interessante notar que hoje existem muitos leigos que querem ser clérigos e muitos clérigos que querem ser leigos, Vide, inclusive, alguns sacerdotes que saem do clero para poder entrar na política, porque, de fato, existe uma proeminência, Quando você é sacerdote, você tem uma visibilidade, pela própria natureza, pela própria investidura do seu cargo, pela própria investidura do seu ofício, que é sagrado, você tem uma visibilidade. E essa visibilidade, ora, pode ser confundida com uma natureza política, o que não deve ser feito em absoluto. Por quê? Porque você não está ali por aquilo que são os seus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Essa é a natureza, inclusive, do clero, E justamente por isso o clero percebeu, e não apenas por isso o clero percebeu, que os membros do clero não deveriam se envolver na política. É óbvio que, para chegar a essa conclusão, foram aí alguns séculos para que a igreja, inclusive, apanhasse bastante quando se envolveu muito na política, conforme nós já mencionamos aqui, no período aí da pré-Revolução Francesa, de cardeal Richelieu, entre outros cardeais que adentraram na política. Por isso, já vos alerto, aqui deixando um sinal de que não existe padre, bispo ou cardeal que está candidato, ou é deputado, ou é vereador, ou é prefeito de absolutamente nada. Todos esses membros do clero, para poderem ingressar na vida política, devem, antes de tudo, abandonar a vida clerical, de modo tal que usam o nome padre, o nome bispo ou qualquer outro título que é dado àquilo que são aos cargos do clero da Igreja Católica. Ele usa isso como um mero jargão, que eu acho, inclusive, que deveria ser proibido, não somente pela Igreja, mas também por parte do Estado, tendo em vista que ele não é mais bispo, ele não é mais sacerdote, quer dizer, sacerdote ele sempre o será,
Aqui, inclusive, há uma distinção entre aquilo que é, porque o sacerdócio faz parte do ordenamento sacerdotal. Então, não existe ex-sacerdote. Existe ex-padre, mas não existe ex-sacerdote. Porque para existir ex-sacerdote tem que existir ex-batizado, não existe ex-batizado. Uma vez que a marca do sacramento, eu diria feriu aquela pessoa, ela deixará a sua cicatriz para sempre. Mas ferir aqui não pense no sentido ruim, mas pense aqui naquilo que são os méritos de Cristo. Quando Cristo deixa sua marca nas pessoas por meio do seu sacramento, não há mais como voltar atrás. Aquilo que foi feito, feito está. Né? Assim são as coisas do eterno, assim são as coisas do Espírito. Uma vez feito, feito está. Não tem como ser desfeito. Então, ele não é mais padre, mas ele continuará sendo sempre sacerdote, assim como também os padres que deixaram deixaram o exercício do ministério sacerdotal, que é diferente, ó, deixaram o exercício do ministério sacerdotal para se casarem, o que também é possível. A igreja nunca impediu ninguém de seguir com o seu livre-arbítrio. E não que isso implique em pecado, porque de forma alguma implica em pecado. A única coisa que acontece nestas situações onde você tem onde o padre decide, ou mesmo uma freira, apesar de que a freira não é um sacramento, vamos falar especificamente do sacramento. O padre decide que quer deixar de ser padre porque quer se casar, né? Ele pode sim, exceto nos casos de nulidade sacramental, tá bom? Nulidade sacramental, ou seja, tem lá as questões que incorre a nulidade do sacramento, assim como tem a nulidade matrimonial, também tem a nulidade de ordenação, tá certo? Quando não tem nulidade sacramental, no caso da ordenação, e o padre decide que vai abandonar o exercício do sacramento, ou seja, ele deixará de ser padre, ele então se afasta disso. Mas ainda que ele se case, ele continua sendo sacerdote. Tá bom? E em situações de emergência, digamos assim, ele tem sim o poder, ele continua tendo todos os poderes que foi dado a um sacerdote ordenado. A mão dele não deixará de ser ordenada. Exceto a extrema unção que ele der está dado. Nós, leigos, não temos este poder. Nós que não fomos ordenados. Ele, inclusive, quando se fala que o padre é rebaixado ao estado laico, ele é rebaixado ao estado laico, porém não tem como se remover o sacramento dele. Okay? Isso é uma questão que está falando. Então se percebeu a duras penas, inclusive a igreja, que não é função do clero atuar politicamente. É função de nós, leigos, atuarmos politicamente. Ano que vem nós estamos, inclusive, adentrando aí a um ano para tratar sobre políticas, né? E a pergunta que fica é qual a nossa responsabilidade política do leigo católico? Porque, e aí vem outra questão também, que apesar de o bispo, o padre, o sacerdote, né, o bispo, o padre, o diácono, né, o cardeal, eles não poderem tomar partido das situações políticas, não quer dizer que eles não possam interferir naquilo que é a política, ou seja, ele não quer dizer que eles não possam conversar com os agentes políticos para tratar. Inclusive, muitas dessas situações se resolveram quando, por exemplo, nós estávamos em estado de guerra na Europa e muito da interferência daquilo que foi a articulação de Pio XII, né? Conversando com diversos líderes, conversando com diversos países, conseguiram salvar inúmeros judeus. A lista de Schindler é brincadeira de criança perto do que Pio XII conseguiu fazer para retirar os judeus da Alemanha nazista. Isso entre outras coisas. E também não quer dizer que, por exemplo, um padre não possa, em sua homilia, exortar e instruir ao povo quanto a questões políticas. Ele pode sim. Ele não vai dizer, é óbvio, que por sutileza, educação, prudência, nome de um ou de outro. Mas ele irá sim, e ele tem como dever do sacerdócio, como dever do pastoreio dele, instruir o povo quanto às questões políticas.
quanto àquilo que se aplique àquilo que é a correta, eu repito, aquilo que é a correta doutrina da Igreja Católica. É aquilo que são as declarações, inclusive esses documentos que eu estou lendo, aquilo que diz a Rerum Novarum, aquilo que diz a Diuturno Illudi, que são documentos da Igreja Católica que falam acerca da política. Existem outros também. Aí você pega, além da Rerum Novarum, você pega o 40º Annum, que é a carta de 40 anos de aniversário da Rerum Novarum. Depois você pega a carta de João Paulo II, que é a Centésimo Annum, que é o aniversário de centésimo ano da Rerum Novarum. Então tá tudo ali imbricado. E algumas pessoas, inclusive, as pessoas que queriam que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, tivesse feito condenações mais diretas acerca daquilo que são os erros do socialismo e do comunismo, não precisa você querer que o Santo Padre naquele momento fizesse, basta que você ressuscite. Não é nem ressuscite, porque os documentos da Igreja Católica sempre estão vivos. E nenhum deles foi revogado. E nem o será. Mas toda a doutrina social da Igreja Católica é um compêndio, ela é muito completa. E nós somos católicos, já expliquei o que é. O ser católico é o ser integral, ou seja, a integralidade da fé católica, a totalidade, sem você deixar um fragmento escapar. É isso que é a palavra católico quer dizer. Quando você fala de universalidade, né, você está falando acerca daquilo que é a totalidade da fé católica. Aquilo que é a totalidade da fé católica é pleonasmo vicioso, tá bom? E neste sentido, é você olhar aquilo ali, porque sob certos aspectos as pessoas vão dizer, não, a doutrina social da igreja e aquilo que diz o pensamento da igreja católica, ele tende ao socialismo. E outros falam assim, não, a doutrina social da igreja tende àquilo que é, né? Os socialistas vão dizer que a doutrina social da igreja faz parte da herança burguesa, aristocrática, que precisa ser destruída. Do outro lado, os liberais vão dizer que a doutrina social da igreja, ela tende ao socialismo e que precisa ser destruída. E como nós vimos nesse livro aqui, cujo título é justamente a temática que eu tenho abordado, que é a concepção católica da política, eu mostro justamente isso. Eu mostro não, né? O padre Júlio Menvielli mostra, o Papa Leão XIII mostra, né? O Papa Pio XI mostra, o Papa Pio IX mostra, todos os papas mostram que tanto o liberalismo quanto o socialismo são frutos de uma mesma árvore, galhos de um mesmo ramo. Né? Ambos nasceram, e o padre Júlio Menvielli, nesse livro que é a Concepção Católica da Política, adentra isso cada vez mais. Né? E às vezes aqui parece que nós estamos nos colocando apenas contra um lado idealizado, que seria o socialismo, é porque do outro lado a gente não tem partidos com um nome explicitamente, com uma doutrina explicitamente liberal, porque as duas doutrinas são condenadas pela Igreja Católica. Tanto o liberalismo quanto o socialismo. Né? Porque parece que o socialismo não é uma oposição ao liberalismo, porque na nossa mente a gente pensa assim, não, liberalismo, então para ser oposto ao liberalismo tem que ser tipo presidismo, né? Ou seja, para prender todo mundo, aquilo que não é livre é preso ou escravo, né? E na verdade, ambas as doutrinas não é porque elas têm nomes que não se opõem simetricamente pela nomenclatura, que elas não estão opostas umas às outras. Elas estão opostas umas às outras, embora, como eu disse, pertencentes ao mesmo galho, a uma mesma raiz, que parte daquilo que é o individualismo, parte daquilo que é a transformação do indivíduo em um ser atomizado, desconexo de sua família, desconexo da sociedade, completamente igualitarizado. O igualitarismo ele é destrutivo para a sociedade. Em que ponto? Em que ponto de que todo mundo é igual e quando você coloca todo mundo em pé de igualdade, você retira aquilo que são os aspectos ou, como diria a filosofia tomista e também a aristotélica, aquilo que são os acidentes. O que são os acidentes? São aquelas características que nos diferenciam um do outro. E essas características que são acidentais, ou seja, que são particulares de cada ente, né, diferenciando assim quando você tem um gênero e você então, desse gênero, e aqui eu não estou falando de gênero no aspecto de sexo, ou seja, sexo masculino ou feminino, na polaridade masculina e feminina. Eu estou falando de gênero quando, de fato, você tem um gênero e você então especifica este gênero do tipo mamíferos,
E você tem, então, os felinos. É esse tipo de especificação que eu estou fazendo. Então, os acidentes, eles servem justamente para você fazer uma delimitação ainda um pouco maior. Muito bem. Assim, então, surge aquilo que é o socialismo e o liberalismo. O liberalismo pela total liberdade dos indivíduos. Mas quando você vê o liberalismo, de Jean-Jacques Rousseau, que você pega ali o Estatuto Social, na verdade o que ele prega é completamente diferente de um pensamento que se pregaria a liberdade. Como, inclusive, citações que eu já fiz aqui, Jean-Jacques Rousseau falou, olha, tudo está no contrato social e todo mundo tem que ser igual e todo mundo é obrigado a aderir ao contrato social. Quando justamente o padre Júlio Menvielli, né, nos seus estudos da concepção católica da política, vem nos ensinar que existe, de fato, um contrato social, mas não na perspectiva que Jean-Jacques Rousseau colocou. Se existe um contrato social, este contrato social ele é tácito. O que é um contrato social tácito? Ele é sutil, ele não é algo assinado, mas ele é acordado, segundo aquilo que são as concepções culturais da mentalidade de um povo. Que, inclusive, ele diz aqui que é povo, né? Um conceito de povo que eu acho interessantíssimo. Ele fala assim: povo é o grande conjunto histórico que compreende todas as gerações, ligadas não só às viventes, senão às do passado e às de nossos pais e avós, segundo Bernier no livro On ne vous mon âge. Né? Não falo francês não, mas eu consigo pelo menos dar uma enganada de vez em quando. Então, e ele fala, inclusive aqui, ó, esse trecho aqui, ele fala acerca dessa representatividade, que este órgão, ou seja, como é que tem que se dar a representatividade? Esse órgão representativo é um organismo que escolha da sociedade passando-a e continuando-a. Assim deveria ser a escolha dos nossos representantes. Ele pergunta aqui, ó, o órgão que represente realmente o país, pois a dupla linha família, comuna, província, e comuna aqui não no sentido de comunista, tá? Comuna porque ele está colocando na perspectiva de comunidade, que é uma referência que se tinha na Itália. Eu não sei se é assim na Argentina também, porque na Argentina ele é um padre da Argentina. Então, essa comuna aqui não é comuna de comunista, tá bom? É família, comuna, ou seja, o que seria o município, província, que seria para nós o estado, né? E a outra linha de representação, ele coloca aqui o órgão de representação, ele tem essas duas representatividades. Um que representa a família, o município e a província, e outro que representa necessariamente aquilo que é a oficina, a corporação e o corpo profissional, ou seja, aquilo que é a fonte de renda do país, ou a parte laboral do país. Então, esse órgão deveria se ater em representar essas duas pernas da sociedade. A perna que é a família e a outra perna que é justamente a forma com que você se conecta à sociedade. E como que você se conecta à sociedade? Você se conecta à sociedade por meio da sua família. Você nasceu em uma família. O que acontece com com as doutrinas ateístas, né? Isso faz parte daquilo que é um processo, inclusive, de guerra híbrida. Esse processo de pautas ideológicas e identitárias, eles retiram você do seu núcleo familiar. Você não está mais ligado ao seu núcleo familiar, você está ligado agora a uma classe. E esta classe, ela é mais importante do que aquilo que são seus valores familiares, porque afinal de contas, os valores familiares são valores burgueses, aristocráticos, opressores e precisam ser destruídos. Isso tanto o liberalismo defende, quanto também o socialismo defende. Está impregnado nas duas doutrinas. Ok? E aí, então, como eu disse para vocês, e voltando inclusive um pouquinho acerca do aspecto que eu falei inicialmente, acerca da instrução, e aqui eu, apesar de não ser clero, sou leigo, mas estou dentro daquilo que é uma estrutura eclesiástica, que é uma rádio católica. E por estar dentro de uma estrutura eclesiástica, eu não posso aqui, assim como um sacerdote também não pode, fazer uso desta estrutura para fazer propaganda política. Então, aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu não posso dizer para você ir para outro partido, que você vá para um ou para outro candidato.
Assim, compete a você, segundo os instrumentos pelos quais estou dando para você aqui. E isso, como eu disse já, acho que no programa passado foi o outro, que é um risco que a Igreja Católica assumiu e entregando isso também à Divina Providência, né? A ela compete educar. Ao leigo, que tem o poder do voto, compete, por meio destas ferramentas e segundo aquilo que é o auxílio do Divino Espírito Santo, deixar-se guiar, deixar-se levar e deixar guiar-se em especial por aquilo que é a humildade em ser obediente à doutrina da Igreja Católica e procurar aquilo que melhor se encaixa segundo esta doutrina, evitando a priori aquilo que já está proibido. A primeira coisa que tem que ser feito quando se diz em posicionamento político é verificar aquilo que já está proibido. Aquilo que já está proibido tem que necessariamente ser eliminado, mesmo que esta proibição seja apresentada a você com aparências de legalidade. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe muito bem que quando você olha partidos, não todos os partidos, tanto os partidos com aspectos liberais quanto partidos de aspectos socialistas, eles se apresentam com uma bondade monstruosa, na qual você olha para aquilo e você fala assim, isso aqui é a encarnação do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? E você olha assim, o texto fala assim, a pregação do amor, é a paz para todos, e que não sei o que tem, mas quando você olha ali, né, você olha, está embutido ali segregações, divisões, facções, que no fim necessariamente levarão para conflitos sociais. Então, devemos sempre, em absoluto, partir daquilo que já está proibido. Aquilo que já está proibido nós nem devemos encostar. Então, olhemos aquilo que são os compêndios da doutrina social da igreja, olhemos aquilo que são as proibições da doutrina social da igreja, os partidos que ao menos mencionam essas doutrinas, os partidos que ao menos mencionam os autores referentes a estas doutrinas, devem ser necessariamente, prioritariamente, principalmente descartados de princípio. Para então começarmos a fazer uma seleção daquilo que de fato são os menos piores. Descartou aquilo que já é proibido, que está na proibição de fato, você então começa uma seleção dos menos piores. Né? E eu estou falando menos piores aqui para poder entrar, né, naquilo que é a sua mente. Por quê? Porque hoje, necessariamente, a mente de todo mundo já está dizendo que a política ela é ruim como um todo. E não, a política não é ruim. Estava inclusive me refletindo, né, sobre a forma como que nós escolhemos os nossos representantes. E existe, por exemplo, na mentalidade do brasileiro, e falo isso porque eu já tive essa mentalidade, de que a escolha dos nossos representantes, de que os nossos representantes têm que ser serviçais, eles têm que andar servindo a gente. Ora, meus caros, se nós continuarmos escolhendo nossos representantes pensando assim, então necessariamente nós sempre iremos votar em quem tem menos qualificação do que nós. E se nós estamos votando naquelas pessoas que têm menos qualificação do que nós necessariamente estaremos sempre escolhendo os piores para estarem lá. Então, por que vocês se admiram de terem os governantes que vocês têm? Que nós temos, aliás. Porque, afinal de contas, você votou em uma pessoa que, em termos de qualificação e dignidade, está abaixo de você. Porque, afinal de contas, ele tem que andar se arrastando para você. Ele tem que andar lambendo os seus pés, como eu escutei outro dia. O político tem que lamber os nossos pés. Não, não tem. Porque você, em tese, deveria votar em uma pessoa que em dignidade está acima de você. E quando eu falo dignidade, não estou falando de que você tem que... Não, em dignidade, em competência, em intelectual, em moralidade. Você olha naquela pessoa e você, de fato, vê alguém com quem você pode se espelhar. Vê alguém na qual você quer imitar. Essa talvez seja uma das piores coisas hoje no brasileiro. Porque a imitação, caso os senhores não saibam, é uma das principais formas de você matar aquilo que é a inveja. E como a gente não tem, né, e o povo brasileiro, olhemos para nós, né? Por que às vezes a gente olha pro rico, a gente olha para a pessoa que tem mais condições do que nós, e a gente sente, não vou dizer todo mundo, né, mas tem aquela coisinha dentro de nós que nos sentimos quase que um incômodo. Aquilo ali é inveja. Inveja muda, como diria o Dr. Ítalo Marcilli. Procura na internet depois Dr. Ítalo Marcilli inveja. E escute aqueles vídeos lá sobre inveja. Outro dia eu tava percebendo sobre isso, apareceu um machucado no meu cotovelo, né? Eu falei, nossa, isso aqui deve ser alguma coisa relacionada à inveja.
Isso não, assim, não nos enganemos, meus caros irmãos e irmãs. O corpo expressa aquilo também que é a natureza da alma. E a doença, antes dela existir no corpo, ela existiu antes na alma. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi doente. Nosso Senhor Jesus Cristo não pegou um resfriado. Por quê? Porque ele era perfeito. Porque a alma dele é a alma divina. Tanto é que a tradição nos ensina que Nosso Senhor Jesus Cristo só derramou o sangue 3 vezes. Ele derramou o sangue quando ele foi oferecido no templo, e aí tem que se cortar o prepúcio na circuncisão. Ele derramou o sangue no Horto das Oliveiras, quando ele suou o sangue, e ele derramou sangue no lenho da cruz. Foram os 3 momentos que Cristo derrama sangue. Por quê? Porque o sangue de Cristo é sagrado. Então, a partir daí, você infere também que Cristo não passou pela doença. Né? Porque a doença é um mal que afeta aquilo que está na alma. A pessoa, quando ela é saudável espiritualmente, a pessoa, quando é saudável na alma, ela não tem, as doenças físicas não a afetam. E posso dizer isso, inclusive, com relação aos santos, tá bom? Muitas vezes tem feridas com relação às suas almas, e aquilo ali também é a purificação deles para que eles possam entrar no céu. E eles aceitam com muita bondade, com muita benevolência, aquilo que é o sacrifício que lhes foi, que a própria alma deles, a ferida da alma deles, quando eu falo, não, estou falando de psique, de certa forma os impôs para que eles, assim, oferecessem esses sofrimentos para Cristo. Agora, existem pessoas que, de fato, sofrem, por exemplo, como Padre Pio, que recebeu ali as chagas de Cristo, e assim como, por exemplo, agora, Santa... Eu esqueci o nome da santa que tem a chaga na testa e das rosas, agora eu esqueci o nome. Não é Santa Teresinha, não. Santa Teresinha não foi chagada. E durante muito tempo, inclusive, a chaga dela fedia. Né? Fedia muito. No dia que ela morreu, inclusive, o convento exalou um perfume de rosas muito grande. No momento que exalou, uma das irmãs falou, fulana morreu, agora eu esqueci o nome, acho que é Santa Rita, se eu não estiver enganado, que plantou a roseira. E Santa Rita, a Rita morreu. A irmã Rita morreu. E exalava um perfume muito grande. Ou seja, são sofrimentos diferentes, assim como inclusive Padre Pio há relatos de que apanhava do demônio, por exemplo. Compreende a natureza diferente que existe na diferença desses sofrimentos? Daqueles sofrimentos que nós mesmos, às vezes, vamos atrás. E então, existe sim uma diferença em dignidade das pessoas. E essa escolha dos nossos representantes passa necessariamente por isso. Veja como o processo de você escolher o seu representante passa por aquilo que é você se curvar com relação à sua inveja. Porque você necessariamente tem que escolher alguém que você considera que está mais alto do que você em termos de dignidade moral, dignidade intelectual, dignidade espiritual. Você tem que olhar para essa pessoa. E, por favor, né, não é porque a pessoa reza o texto todos os dias que que ela seria um bom representante político. São coisas distintas. Deus queira que um bom representante político reze o texto todos os dias, faça o rosário, comungue, confesse. Deus queira que sim. Porque, como eu já falei aqui, já expressei várias e várias vezes acerca daquilo que é a natureza política. Uma coisa é aquilo que está idealizado nos tratados, que inclusive estou lendo aqui, outra coisa é aquilo que está lá no Congresso, na Assembleia, na Câmara. É diferente. A pessoa tem que ter uma malícia muito maior. Né? E mesmo assim, não é porque a pessoa reza o texto que ela é honesta, não é porque a pessoa reza o texto, muito pelo contrário, quando todos nós, aliás, a gente tem que rezar o texto não é porque a gente é santo, não, a gente tem que rezar o texto geralmente porque a gente é pecador. Né? E geralmente, quando mais pecador mais tem que rezar. Né? Então, a oração não é parâmetro de escolha de um indivíduo com relação àquilo que são as virtudes, muito pelo contrário. Então, exercitemos desde já a humildade, porque este já é o momento para você começar a olhar aquilo que são os possíveis candidatos. Inclusive, de você leigo católico, pensar se você será candidato, se você não será candidato. De você leigo católico começar a já formar agremiações, formar grupos para pensar, nós precisamos
nos reunir aqui para formar um candidato. Existe, por exemplo, na Arquidiocese de Brasília, o Instituto Thomas More. Eu vou trazer aqui o presidente do Instituto Thomas More, que eu conheço ele, e vou trazer ele aqui para que ele divulgue o trabalho dele. Porque o Instituto Thomas More busca justamente formar políticos, atuar na política, para que buscar a formação dos católicos políticos. E nós, católicos, né, deveríamos olhar para isso com muito zelo, com muito cuidado. Cada paróquia deveria ter ali um núcleo do Instituto Thomas More, por exemplo, para pensar como é que nós vamos articular isso para poder e formar uma unidade. Formar uma unidade, porque eu sei muito bem que dentro do Instituto Thomas More existem políticos lá das diversas ramificações partidárias. Mas o mais importante neste momento é que nós, católicos, formemos uma unidade. Assim como a Igreja Católica é una, nós também, os leigos, devemos formar uma unidade no aspecto político. E quando você olha para os nossos irmãos protestantes evangélicos, eles hoje constituem, e estou falando isso porque sou profissional da área, eu trabalho com política. Os evangélicos são hoje a maior força política do país. E isso foi previsto pelo Partido dos Trabalhadores em análises políticas há uns 6, 7 anos atrás. Há uns 6, 7 anos atrás, né, se eu não estiver enganado, a deputada Erika Cocai, e aqui eu não estou fazendo propaganda dela, né, estou falando de uma análise que ela fez e eles estavam certos, né, os partidos estavam certos, de que os evangélicos seriam a maior força política do país. Por quê? Porque, ao contrário dos católicos, por exemplo, eles não têm esse freio com relação ao clero interferir na política. Ou seja, eles podem muito bem levar um candidato lá na frente do púlpito da igreja deles e falar assim, vota nesse cara. Vota nele. E a igreja inteira vai votar, pelo menos a grande maioria. Por quê? Porque eles têm também aquilo que é o vínculo de saber que esse cara vai defender os nossos interesses lá. Antes, durante muito tempo, a igreja evangélica levavam pessoas que não eram vinculadas à igreja deles. Até o dia que eles perceberam que, a gente está elegendo gente que não é nossa, e a gente pode eleger gente que é nossa. Aí pronto. Foi inclusive quando eles entraram dentro dos partidos políticos, e especificamente escolheram um partido político, eu não vou aqui dizer o nome. Escolheram um partido político, entraram nesse partido político, e esse partido político hoje tem praticamente dono, que é um das maiores igrejas, das maiores igrejas evangélicas do país, né? Tem aí suas ramificações na política. E nós, católicos? E nós, católicos? E não estou aqui pregando uma defesa de uma transformação do Estado brasileiro em um Estado teocrático. Muito pelo contrário. Eu estou aqui pregando justamente, defendendo aquilo que é a correta aplicação da doutrina da Igreja Católica por meio de políticos católicos eleitos. Porque o político católico, de fato, sabe que a vivência do cristianismo, a vivência de sua fé, está no dia a dia. Ele não fala aquilo que ele faz, ele simplesmente faz. Porque geralmente quem fala não faz. Quem muito aparenta, não é. Quem muito aparenta não é, porque aquele que precisa aparentar para ser, já não é. Né? Tem a famosa frase de Margaret Thatcher, que inclusive fala que... agora eu esqueci a frase do jeito que ela é. Mas basicamente fala assim, que ser uma lady, ser uma dama, é isso que é a frase dela, assim. Ser uma dama é como a realeza. Se você precisar dizer que você é porque você não é. Então, o cristianismo também é desse jeito. Se você precisar dizer que você é cristão, e aí nada contra, e não estou aqui também fazendo uma crítica, e nem dizendo que não é para você usar símbolos cristãos, tá bom? Muito pelo contrário, eu acho que a nossa fé ela também tem que ser manifesta para que as pessoas também se convertam, para que as pessoas se transformem naquilo que é um símbolo. E também vou explicar sobre isso. Mas se você precisar colocar um crucifixo enorme no seu peito, para que você comprove que você é cristão, então por que você não é? Mas eu também não estou dizendo para você tirar, não. Tá bom? Não é para você tirar. Por quê? Porque todo ato de bondade que você fizer, e aqui é que está o ponto-chave, quando você for, por exemplo, mas aí é que tá, você tem que fazer isso. Por isso que eu falo que fazer é muito mais importante do que mostrar. Então, quando você vai
fazer uma doação de cesta básica, quando você vai atender os pobres, quando você vai cuidar dos doentes, né, socorrer os famintos, os doentes, visita os presidiários. Porque a sua visita num presídio, todo mundo fala assim, o presídio é um local onde só se cria mais bandidos, ou você é uma escola de aperfeiçoamento de bandido. Você percebe nitidamente aí que existe uma falha daquilo que é a missão dada por Cristo, que é visitar os presidiários, cuidar do estrangeiro, visitar os presidiários, proteger cuidar dos doentes, os famintos, as viúvas e os estrangeiros. Ou seja, nas viúvas aí inclui também os órfãos também, que é por isso, inclusive, que surgiram os orfanatos. Para aqueles que acham que a Igreja Católica é uma grande miséria na humanidade, os orfanatos só existiram, só passaram a existir por causa da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que criou os orfanatos. Antes, essas crianças ficavam literalmente abandonadas na rua à mercê da sua própria sorte. Essas foram as igrejas católicas que criaram os orfanatos. E que hoje, né, existem muitos defeitos, sabemos disso, não existe instituição perfeita. E que, inclusive, existem denúncias com relação à pedofilia, esse tipo de coisa. Né? Enfim. Mas as instituições foram criadas com um princípio bom. E aqueles que são maus, que estão lá, devem ser corrigidos, devem ser retirados dessas funções. Cada um tem aquilo que a sua forma de nós ajustarmos e corrigirmos os defeitos das instituições. Então, né, existem essas coisas na qual a Igreja Católica e os católicos devem se preocupar. Então, quando você vai nessas instituições cumprir aquilo que é a sua missão de Cristo, você tem que ir com o crucifixo no peito mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa lá precisa olhar para você e falar assim, olha, por que essa pessoa está fazendo isso por mim se ela não é nada minha? Ela olha e vê o crucifixo no peito. O que é isso no peito dele? E você se transforma em um símbolo. Ali você se transforma literalmente em uma obra evangelizadora. Ali você transforma literalmente a palavra de Cristo em algo vivo. Porque é o Cristo no seu peito e é você fazendo. Ou seja, é você como cristão fazendo as vezes de Cristo. Aquilo que Cristo estaria fazendo. Eu estou ali fazendo. Neste momento, sim, de fato, tem que estar com crucifixão no peito, tem que estar com a cruz de Nossa Senhora, mostrando que eu estou aqui por amor a Cristo. E porque amo a Cristo, estou aqui para cuidar de você. Dos pobres, dos famintos, das viúvas, dos doentes, dos estrangeiros e também dos presidiários. Então, sejamos, inclusive, acolhedores com relação aos nossos irmãos que estão vindo da Venezuela. Existe muita crítica com relação a isso. As pessoas que vêm de Cuba, as pessoas que vêm de outros países, os estrangeiros. Por que eles estão fora da pátria? Por quê? Porque quando você é estrangeiro em um país, você não tem quem olhe por você. Se olhar quando essas pessoas que nós elencamos aqui, são pessoas que de fato não estão à mercê da própria sorte. E quando você então atende essas pessoas, você está ali fazendo aquilo que é um braço de Deus. É literalmente aquilo que é a divina providência. E você está sendo usado para servir aquilo que é a divina providência. Por meio da sua bondade, por meio do seu amor a Deus. É a oração viva. Então, o católico, assim, ele também deve ser. Ele entende que o católico que entra para a política, ele deve entender que aquilo ali é a suprema forma de caridade. Que aquilo ali é um ato que deve elevar a alma, ainda que no meio de tantas misérias. No meio de tantos conchavos, no meio de tantas coisas. Estar ali como a serpente e não como uma pomba, mas sem deixar de ser manso como a pomba. Seja espertos, seja mansos como a pomba, espertos como a serpente. Eu não sei se é serpente ou se é raposa, eu sempre me confundo. Eu acho que é serpente. Olhe para essa situação. E nós, católicos, devemos, a partir de hoje, nós já estamos atrasados com relação a isso. Falo isso porque trabalho com isso, tá bom? Nós já estamos atrasados a começarmos a nos organizarmos. Procurem o Instituto Thomas More, monte um núcleo de estudos políticos e formação política na sua paróquia. Eu posso lá dar formação para vocês.
tanto para vocês, nos institutos, onde for necessário. Formar estes grupos, como que tem que ser a atuação, sem que isso interfira, inclusive, naquilo que é a não interferência da igreja, politicamente falando, quais são as sutilezas. Isso é possível, isso é necessário para nós católicos, para que a gente possa, inclusive, ter a nossa representatividade, sabermos nos representar nos poderes públicos, mantendo aquilo que são os nossos valores, mantendo aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa fé. E aí isso irradia para todos os pontos da sociedade. E hoje nem falei nada do livro, né? Tá quase acabando, faltam 7 minutos para acabar o programa, e eu falei pouco do livro. Mas não deixei de passar meu recado. Eu sempre costumo dizer, quando o Espírito Santo inspira, ele só me deixa guiar. Fato é, meus caros irmãos e irmãs, que então, voltando agora um pouquinho para o livro, né? Nós temos aqui aquilo que é a doutrina católica, né? Doutrina católica, que fala acerca das funções da autoridade. E ele explica aqui que aquilo que é a função da autoridade do Estado é a busca por aquilo que é o bem comum. E limita, inclusive, fala assim, o poder do Estado começa prioritariamente e alcança seu lugar e esfera própria no setor público do comum. Ou seja, quando se trata de regular os atos dos particulares, no entanto, que estão relacionados uns aos outros, senão enquanto estão relacionados com a comunidade ou afetam ou podem ter repercussão na comunidade ou na vida social. O campo próprio do Estado é, então, a esfera pública, ou seja, aquilo que ultrapassa o limite das puras relações privadas. Ou seja, as relações privadas não são de interferências do Estado. Muito embora, lá no documento, inclusive, da Diuturne Ludi, salvo engano, o Papa Leão XIII deixou bem claro que quando se trata de riscos, né, de agressões, por exemplo, de violência doméstica, por exemplo, o Estado tem o dever de intervir nessas situações, de adentrar. Ele deixa bem claro que a função do Estado é até a porta da vida privada. Mas, a partir do momento que existem violações daquilo que é a dignidade humana para dentro de um lar, o Estado tem sim o dever moral de adentrar a essas residências, de adentrar a vida privada, digamos assim, para reestabelecer a ordem e para também sanar essas questões dessas violações. E ele fala aqui, então, acerca daquilo que é a necessidade. Eu achei muito interessante quando ele equipara assim: a necessidade, então, que exige uma convivência humana, ou seja, em outras palavras, de que haja um direito público, ou seja, direito público, para o padre Júlio Menvielli, direito público e convivência humana virtuosa são a mesma coisa. Ou seja, o que é o direito público? O direito público são as nossas leis, né, são as nossas leis escritas. E as leis escritas, o que a gente chama de positivada, né, quando um costume ele é positivado, positivado quer dizer está escrito, né? E essa lei escrita, então, ela nada mais é do que uma transcrição daquilo que são os costumes, daquilo que são as regras de convivência humana virtuosa. É basicamente isso. Isso deveria ser o direito. Quais são as regras de convivência virtuosa que promovem uma convivência virtuosa entre as pessoas? São essas as regras. Respeitar um ao outro, etc. Então, a partir disso, você cria a positivação e daí surge, então, o direito. E ele fala assim: a necessidade, então, de que exista uma convivência humana virtuosa, em outras palavras, de que haja um direito público, ou seja, uma positivação, ou seja, a convivência virtuosa transformada em lei, que produza essa paz na convivência humana, exige a existência do poder público, ou seja, você não vai conseguir fazer com que a convivência humana virtuosa seja transformada em direito público, ou seja, em lei, se você não tem um poder público que assim o escreva e assim o execute, que é o poder legislativo, o poder executivo e também aquele que é o poder judiciário, que é quem faz a aplicação da lei, no caso da punição, quando necessário, conforme ele já explicou aqui anteriormente. E aí ele fala: com a faculdade de impor obrigações coercitivas. Assim, não é função primordial do Estado a pura tutela dos direitos privados, como parecem entender muitos conspícuos autores católicos, por exemplo, Antony em Cours d'économie sociale. Assim,
uma positiva ação promotora de bem virtuoso para que haja paz e justiça pública. De que maneira deve o Estado impor essas leis humanas para criar este bem público e virtuoso? Explica o São Tomás de Aquino. Ele vai citar aqui esse aspecto. Só para falar para vocês por que que eu não acredito, não é nem eu que não acredito, inclusive a doutrina social da igreja diz isso, e que ela acabou de dizer, inclusive, né? Nessas questões a respeito daquilo que é um Estado teocrático. Porque quando você promove aquilo que é a regulamentação de situações que são privadas da vida do indivíduo, e essas situações que não interferem naquilo que é a vida social, né? Você está permitindo que o Estado adentre na vida privada. E quando o Estado adentra na vida privada, ele faz isso tanto de um lado quanto do outro. O que eu quero dizer com isso? Se nós estamos hoje criticando aquilo que é o liberalismo e o socialismo por quererem regular aspectos da vida privada do povo, você não pode simplesmente virar a moeda e querer agora, com os seus valores, legislar sobre estes mesmos aspectos da vida privada de um povo. Porque se hoje você legislar, por exemplo, sobre aspectos da moralidade de um povo, que diz respeito, que não afetam a sociedade, por que que a Igreja Católica coloca a questão do aborto, por exemplo, que a gente poderia colocar aqui? Aborto, drogas e sexualidade. Vamos pegar os 3 pontos polêmicos, inclusive. Que eu estou aqui no final do programa e peguei 3 pontos polêmicos, né? Realmente, a pessoa não tem bom senso, mas tudo bem, eu comi o bom senso. Então, esses 3 aspectos, porque um é aquilo que é o âmago da vida humana. O âmago da vida humana, a Igreja Católica vai se colocar para defendê-lo justamente porque não tem lei que a proteja, que é o aborto. Então, não há o que se dizer que o aborto é um ato daquilo que é a prática da liberdade da vida humana. Porque a liberdade está anteriormente àquilo que é a geração de um filho, que é a escolha de ter uma relação sexual. Aí, até este ponto, você é livre para assim o fazê-lo. A partir do momento que você gera uma vida, você não tem liberdade para administrar a vida deste indivíduo. Quando eu falo administrar a vida, é dizer se essa pessoa vive ou morre. Os outros aspectos, com relação àquilo que é as drogas, você não tem as drogas, elas podem ter um aspecto daquilo que é a degeneração social. E aqui existe essa particularidade. Algumas pessoas podem pensar, a pessoa usa droga se ela quiser. Sim, mas estudos comprovam que em países onde você permitiu aquilo que é a liberação da droga, você necessariamente teve uma degenerescência social, em termos inclusive de produtividade, de uma série de coisas. Embora, aí já falando em termos sociais, essa discussão está avançando, tá bom? Está avançando no sentido de que esse pensamento liberal acerca das drogas, elas está avançando para que possa ser liberado. E outro com relação à sexualidade. Até o ponto que se sabe, esses estudos, e aqui eu não estou dizendo que isso não é pecado, entenda muito bem isso que eu estou dizendo para vocês. Não estou dizendo que não é pecado, estou dizendo que isso é uma questão daquilo que é a vida particular dos indivíduos que não tem interferência nos aspectos sociais. E de fato não existem estudos que comprovem que a homossexualidade, as siglas, né, todas as siglas aí, promovam aquilo que é algum tipo de impacto na sociedade. Enfim. Então, mas isso não quer dizer que... Mas aí que entra uma outra peculiaridade com relação a isso, que é justamente quando se fala, quando legislações visam, por meio dessas questões da vida particular, censurar determinados discursos. Porque, por meio desse tipo de legislação, e aqui que está a pegadinha da coisa, tá bom? A pegadinha está onde? Você falar aquilo que é a liberdade privada de um indivíduo e você dizer que você não pode criticar ou você não pode, por meio, inclusive, de doutrinas religiosas, falar acerca daquilo que é aquele comportamento segundo a visão da sua religião, como, por exemplo, dizer que o homossexualismo é pecado, segundo aquilo que é a concepção da Igreja Católica, da sua concepção bíblica. Compreendeu o que eu quero dizer? Agora, é completamente diferente de você impor uma legislação proibindo esse tipo de coisa, como você tinha, por exemplo, na década de 60, até antes, porque eu lembro que antes de 1945,
O cara que... Tem um livro, não, um filme, que agora eu esqueci o nome, que o cara que inventou a máquina, que de fato foi uma revolução em termos de computador, ele inventou a máquina que decifrava os códigos dos nazistas, ele era um inglês. Ele era homossexual e ele foi, na época, o homossexualismo era crime na Inglaterra, e ele foi condenado à castração química e não somente a isso, depois de algum tempo ele se matou. A castração química é realmente um processo químico muito forte, né? E isso afeta aquilo que é a dignidade humana. Nesse momento, então, eu estou dizendo com relação a isso. Entende essas sutilezas políticas que é a diferença entre um Estado teocrático e aquilo que é, de fato, a vivência política das pessoas? Mas, enfim, meus caros irmãos e irmãs, espero não ter abalado vocês, e se vocês foram abalados de alguma forma, com algumas ponderações que eu fiz, peço ao Divino Espírito Santo que faça por mim aquilo que eu não vou poder fazer nos próximos minutos, que é dar maiores instruções acerca deste tema, mas que ele, que é o melhor dos conselheiros e o melhor dos médicos, possa então, se cometi algum erro, emendar as minhas falas e assim também me dar claridade maior sobre temas que são de fato polêmicos e de uma delicadeza muito grande nos tecidos sociais. Esses dias perguntaram para mim: nossa, Breno, você tem cara de cirurgião plástico. Eu fiquei rindo. Eu falei: não, cirurgião plástico eu não sou, não. Mas a gente tenta operar cirurgias plásticas na sociedade, né? Fazendo delicados traços para que a gente melhore o país pouco a pouco. Meus amados irmãos e irmãs, eu queria agradecer a participação de todos, desejar a todos uma ótima semana. Semana que vem não estarei aqui, estarei fazendo uma viagem a São Paulo. Peço que rezem por mim. E então, a gente nos encontra aí no próximo programa que eu vou gravar provavelmente para o dia 25 de Natal. Já desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado.